Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder comentar com vocês sobre esse processo de encerramento da nossa disciplina de programas de aplicativos. Então, nós trabalhamos aí durante 7 semanas, fazendo diversas atividades, e nessa semana nós começaremos, então, as atividades de recuperação. Então, para que vocês possam ficar bem cientes do que vai acontecer, primeiramente, é importante dizer que todas as notas do período regular já estão finalizadas e, desta forma, vocês precisam conferir os lançamentos, porque se tiver algum tipo de inconsistência, é importante que vocês nos notifiquem, tanto a mim quanto a coordenação do curso, para que a gente possa fazer os ajustes que forem necessários. Então, é muito importante vocês terem em mente que a conferência das notas é de responsabilidade de vocês. Então, elas estão lançadas na plataforma, e se houver algum tipo de questionamento, entre em contato, mande um e-mail para poder ficar registrado, e nós avaliaremos, com todo o carinho do mundo, essa demanda. Tá? Bom, então, como eu disse, qualquer dúvida, envie por e-mail. Como é que funciona a recuperação? Então, ela é dividida em duas partes. A primeira parte visa a recuperar frequência. No ensino presencial, a frequência é medida pela participação do aluno em sala de aula. No ensino remoto, no ensino à distância, a medida de frequência ela é feita por meio da realização das atividades. Então, eventualmente, você pode ter perdido uma ou outra atividade, e isso, então, caracteriza como ausência naquela semana em que a atividade não foi feita. Tá? Então, assim como acontece no ensino presencial, é necessário que o aluno tenha um número mínimo de frequência para poder ser aprovado na disciplina. Então, quem está de recuperação, já eu mostro os critérios, e tem atividade pendente para poder fazer, poderá, então, aproveitar esse período de recuperação para poder colocar em dia essas pendências. Já eu mostro na plataforma como é que vocês vão trabalhar com essa questão de recuperação de frequência. A segunda parte da recuperação é a recuperação de notas. Tá? E isso também vai definir a nota que você obteve durante esse período regular da disciplina, vai definir se você está ou não de recuperação. Então, como é que funciona? Qualquer um pode fazer a recuperação, desde que tenha terminado a disciplina com uma média regular menor que 60 pontos. Então, se o aluno obteve 60 ou mais pontos, ele já está aprovado automaticamente, inclusive com relação à frequência. Tá? Se ele tem uma pontuação menor que 60, ele pode ter o direito de fazer recuperação. Por que pode ter o direito? Porque ele precisa ter alcançado pelo menos 30 pontos. Tá? Então, infelizmente, se o aluno não alcançou essa marca de 30 pontos, ele está reprovado e precisaria refazer a disciplina quando ela for reofertada. Tá? Então, os alunos que obtiveram desempenho entre 30 pontos, inclusive, e 59,9 pontos, ou seja, menos que 60, esses alunos, então, eles têm direito a fazer uma atividade de recuperação. Então, recapitulando, o aluno ele vai precisar refazer as disciplinas, o aluno vai precisar refazer as atividades que ele deixou pendente durante o período regular para recuperar frequência, e ele vai precisar fazer uma atividade extra no período de recuperação para poder melhorar, para poder recuperar a sua nota. Tá? Então, quando o aluno faz essa prova, ela entra numa fórmula para se determinar qual será a nova média do aluno, que eu estou chamando aqui de média ajustada. Então, observe que, de acordo com o regimento da instituição,
Para que o aluno que ficou de recuperação, ele precisa fazer um questionário de recuperação, porém, a nota final dele não será apenas a nota desse questionário. Ou seja, o que ele fez, o desempenho dele ao longo de toda a jornada, também é levado em consideração. Tá? Então, ele faz uma prova, um questionário de recuperação. Esse questionário, a nota que o aluno obteve nesse questionário vai ser somada com todo o desempenho que ele teve ao longo da disciplina e o resultado dessa soma é dividido por 2. Se o aluno obteve, a partir desse cálculo, uma média ajustada maior ou igual a 60 pontos, ele está aprovado. Caso contrário, ele poderia ficar de exame final, que eu vou explicar já já. Então, eu coloquei alguns exemplos para poder ilustrar um pouquinho para vocês, né, o que pode acontecer. Então, exemplo número 1. O aluno, ao longo de todo o período, conseguiu uma nota de 60 pontos. Então, ele fez as atividades dele e, no final, ele somou 60 pontos. Né? Esse aluno atingiu a nota mínima para aprovação. Então, ele está dispensado de fazer recuperação. Ele já está aprovado. Não precisa fazer nem recuperação de frequência. Exemplo 2. O aluno conseguiu uma nota 30. Então, durante todo o período regular, ele fez as diversas atividades e somou 30 pontos. Essa é a nota mínima para que ele tenha direito de fazer as atividades de recuperação. Então, ele faria as atividades de recuperação de frequência, aquilo que ele não fez durante o período regular, ele vai ter que fazer para recuperar a frequência, e ainda ele fará uma prova, um questionário de recuperação. Suponha que, neste caso, o aluno conseguiu 90 pontos no questionário de recuperação. Então, qual vai ser a média final dele? Qual vai ser a média ajustada? É a nota do período regular, 30 pontos, mais a nota que ele obteve no questionário de recuperação. Então, somando aqui 30 mais 90, eu tenho 120, eu divido isso por 2 e a média ajustada dele seria de 60 pontos. Ou seja, nessa situação, o aluno estaria aprovado. Aprovado no limite mínimo da média. Tá? Então, observe, ele teve um esforço considerável, quer dizer, ele tirou 90 pontos no questionário de recuperação, porém, como o desempenho dele ao longo da disciplina foi um desempenho baixo, então isso afetou a média final dele na disciplina. Um outro exemplo, o aluno tirou 56 pontos durante o período regular, ou seja, ele quase foi aprovado, né? Faltaram aí 4 pontos para ele ser aprovado, mas ele ficou de recuperação. Então, ele vai ter que fazer as atividades de recuperação de frequência, ou seja, fazer as atividades que ele perdeu, e ainda fazer um questionário de recuperação. Suponha que ele tenha tirado nesse questionário 64 pontos. Observe que é uma pontuação bem menor do que no outro exemplo. Mas como que fica a média ajustada dele? Eu somo o desempenho que ele teve durante a disciplina, 56 pontos, com o resultado que ele obteve no questionário de recuperação, 64. Essa soma, igualmente, dá 120. E, portanto, ele também estaria aprovado porque ele teria uma média ajustada de 60 pontos. Tá? No entanto, observe que o aluno que teve um comprometimento ou um aproveitamento melhor durante o período regular, ele vai ter uma exigência menor no questionário de recuperação para poder obter a sua aprovação. Tem ainda mais um outro exemplo. Quarto exemplo, o aluno tirou nota 20 durante o período regular. Infelizmente, neste caso, o aluno está reprovado, né? Porque ele precisaria de no mínimo 30 pontos para poder ter o direito de recuperação. Um quinto exemplo, o aluno tirou 56 pontos durante o período regular e fez um questionário de recuperação e foi excelente, tirou 100 pontos. Ele nem precisaria de tirar essa pontuação toda, como eu mostrei no exemplo anterior. Bastaria 64 pontos e ele alcançaria uma média ajustada de 60. Mas o interessante nesse aspecto é que ele melhora consideravelmente a média que vai aparecer lá no diário, né? A média final vai aparecer no histórico do aluno. Então, se o aluno, ainda que o aluno tenha tirado uma boa nota durante o período regular e a exigência dele seja menor no questionário de recuperação,
se possível, né, ele pode se esforçar para tirar o máximo possível no questionário de recuperação, porque ele pode melhorar a sua nota final e ter um registro melhor lá no seu histórico. Por fim, o último exemplo, o aluno tirou 40 pontos no período regular, então ele tem direito de fazer recuperação, está acima de 30, está menor que 60. Ele fez o questionário de recuperação, ele tirou 70 pontos, e aí quando vai fazer o cálculo da média ajustada, né, 40 mais 70 dá 110, dividido por 2, ele obteve 55 pontos. Após a recuperação, assim como acontece no período regular, para o aluno ser aprovado, ele precisa de pelo menos 60 pontos. Então, o que acontece? Ele não conseguiu a nota mínima de aprovação. Ele está reprovado? Ainda não, né? Na sequência da disciplina, será oferecida uma última chance para que o aluno possa ser aprovado, que é o exame final. Tá? Então, nesse caso, o aluno estaria de exame final. Ele ainda teria uma última chance para poder ser aprovado na disciplina. Tá? Eu vou falar do exame final numa outra situação, quando o período de exame final estiver aberto. Tá? Agora, vamos aqui para o AVA, para vocês perceberem como é que eu organizei o ambiente de recuperação. Então, nós temos aqui a semana de recuperação, né? E como eu falei, ela é dividida em 2 etapas. Eu tenho aqui a recuperação por frequência. Então, nessa recuperação por frequência, vai ser exibido para vocês todas aquelas atividades que foram realizadas ao longo da disciplina, só que na forma de recuperação. Então, por exemplo, tem aqui o fórum avaliativo, aquele da primeira semana de aula. Então, quem não fez, quem não respondeu o fórum avaliativo e está de recuperação, pode refazê-lo agora. Tá? Então, observe que, para poder fazer essa atividade, é preciso, então, que o aluno esteja dentro de um intervalo de nota. Esse intervalo de nota é o intervalo de nota da recuperação, ou seja, ele tem que ter no mínimo 30 pontos e no máximo 59,9, ou seja, abaixo de 60. E, além disso, a atividade feita no período regular tem que estar incompleta. Em outras palavras, o aluno não pode ter feito essa atividade no período regular. O aluno só vai conseguir abrir esse fórum avaliativo nesse período de recuperação se ele não tiver respondido o mesmo fórum, o fórum espelho, né, lá do período regular. A mesma coisa acontece com as outras atividades. Então, na primeira semana ainda nós tivemos um questionário sobre software livre. Depois, na semana seguinte, a gente fez um questionário sobre o Writer. Depois um questionário sobre o Calc, né? E foram 3 questionários, né? Parte 1, parte 2 e parte 3. Né? Mais recentemente, nós fizemos um questionário sobre o LibreOffice Impress. Então, todas essas atividades poderão ser feitas desde que o aluno não tenha feito a atividade espelho, a atividade equivalente no período regular. Tá? Isso vale para a recuperação de frequência. Para a recuperação de nota, o questionário que o aluno precisa fazer é este aqui, o questionário de recuperação. E aí, como eu expliquei nos diversos exemplos, e vocês podem voltar o vídeo para poder rever, caso não tenha ficado muito claro, ele precisa, então, fazer esse questionário, que vale 100 pontos, e a nota que ele obtiver nesse questionário vai ser somada com a nota que ele teve durante todo o período regular, o resultado dessa soma dividido por 2, e aí sim, se nessa apuração o aluno conseguir uma média ajustada de pelo menos 60 pontos, ele estaria aprovado. Caso contrário, ele estaria de exame final e teria que fazer mais uma avaliação, a última chance, para poder conseguir a aprovação da disciplina. Tá? Bom, esse vídeo era para tentar esclarecer esse processo. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas caso haja dúvida ainda, pode mandar mensagem pelos fóruns de dúvida ou por e-mail, tá? Fiquem à vontade. E nós estaremos aqui com maior disposição para poder ajudá-los a entender esse processo de recuperação. E, claro, eu estou à disposição também para tirar dúvidas que ainda existirem a respeito dos assuntos que foram tratados nessa disciplina. Eu quero encerrar, então, esse vídeo parabenizando aqueles que já foram aprovados e tiveram os seus esforços devidamente recompensados, né? E aqueles que ainda não conseguiram, não se desanimem. O processo nem sempre é linear, né? Na nossa vida, a gente pode encontrar obstáculos que, às vezes, no primeiro momento, podem parecer intransponíveis,
Mas nós não devemos desanimar com isso, não. A gente deve encarar esses obstáculos como pedras no caminho que vão nos ajudar a crescer, né, e conquistar os nossos objetivos e amadurecer, às vezes, muito mais do que se essas pedras não existissem. Então, eu fico por aqui. Um abraço e bons estudos.